Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é o professor Bruno Baltarejo e a gente vai aprender hoje algumas ferramentinhas novas do Premiere Pro, da versão 2015. E eu abri aqui um projetinho de trabalho para a gente avaliar aqui um novo plugin, que é o plugin Morph. Ele está aqui, até abertinho aqui, o Morph Cut. É um plugin de transição que eles colocaram agora na versão 2015 do Premiere, que tem a ideia de esconder, de disfarçar um jump cut, um corte seco de uma cena para ela mesma. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corte dessa cena para ela mesma, porque é para tirar uma falhinha daqui da entrevista com ele. E eu tenho aqui no finalzinho também, desse outro entrevistado, o mesmo problema. Ó, eu vou dar um play e vocês conseguem analisar como tem ali um corte seco, interrompendo a fala dele. Então, para você disfarçar esse corte seco na versão nova, a única coisa que você precisa fazer é vir aqui em Morph Cut, você vai escrever aqui Morph, vai pegar ele e vai jogar na transição. Eu vou dar um duplo clique aqui nela, para abrir a opção de tamanho, e vou colocar como 20 frames. Eu já fiz uns testes aqui e eu achei que ficou com 20 frames com a melhor qualidade. E eu vou vir aqui também nesse outro, e eu vou pegar aqui o Morph Cut, vou jogar aqui entre os dois cortes, e vou dar um duplo clique, e eu vou colocar aqui 25 frames, para vocês verem o resultado. Eu percebi que em alguns casos, esse Morph Cut funciona perfeitamente, escondendo completamente o corte. Em outros casos, ele faz uma fusão meio estranha, que lembra muito a ideia do Twixtor, do plugin Twixtor, muito utilizado no After Effects, e da opção de Frame Blend, a segunda Pixel Motion, também do After Effects, essa como nativa. O que ele faz? Ele move os pixels de uma cena comparado com a outra, de um frame comparado com o outro, para criar frames intermediários, disfarçando esse corte seco. Então ele precisa aqui analisar, porque daí ele vai procurar entre as duas cenas um ponto de encaixe melhor, e daí ele vai fazer um pixel motion, vai mover os pixels para fazer esses frames serem contínuos, eles se adaptarem e ficarem mais contínuos. Em alguns casos ele encontra um ponto perfeito para isso e consegue fazer uma fusão muito legal, em outros fica terrível, e em outros casos ele nem encontra. Eu testei aqui algumas cenas, e quando a pessoa está mais de frente, depois mais de lado, e alguns dos olhos ficam um pouco escondidos, ele aparece um erro dizendo que ele não consegue encontrar a face. Então, por trás desse algoritmo de análise, ele procura trejeitos da face, muito parecido também com uma função nova do After Effects de Mask Tracking, de face, né? Face Mask Tracking, que ele vê os pontos da face para fazer o tracking na máscara. Ele vai fazer algo parecido aqui, vai analisar a face, e através dessa análise da face ele consegue fazer a fusão do corte. Ele já aplicou aqui, a gente consegue ver ali em cima. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui um in, vou marcar aqui um out, e vou renderizar essa sequência nesse trechinho, por causa que senão ele é um pouco pesado, ele vai ficar pulando ali alguns frames na hora de dar o playback. Então eu vou pedir aqui um render in out, e ele vai renderizar rapidinho, isso aqui é rápido para criar um preview. E daí eu vou fazer o mesmo no segundo trecho antes de a gente dar um play, para não estragar aqui a surpresa. Vou marcar aqui o in, vou marcar aqui o out, deixa eu só testar se ele terminou. Então sequência, render in out. Ok, a gente já consegue ver ali no vídeo o resultado. Eu deixei aqui o play em looping, para a gente conseguir ver em looping. E vou dar aqui um play novamente. E você consegue perceber no momento da transição, ele dá uma osciladinha. Tipo, ele fica meio robótico, meio duro, mas é algo muito, muito, muito sutil. Vou dar um play aqui tela cheia. E olha só como ele funde bem os dois cortes. Eu vou tirar o Morph Cut, para vocês verem como era antes, para vocês relembrarem. E ó, tela cheia, sem o Morph Cut. Tem evidentemente ali um corte, ó. Cortou. E eu vou voltar ele. E era aí o corte. Agora tem uma transição bem legal. Bem interessante, né? Isso é bem bacana para esse tipo de situação, no qual você tem uma entrevista e você precisa cortar pedacinhos da entrevista, porque o cara falou algo errado ou falou uma besteira. E daí você funde elas duas para parecer que não teve nenhum corte. O cara falou lisinho, perfeito. Vamos testar agora esse segundo. Esse não ficou tão bom, mas é bacana pra gente perceber as diferenças. Ó, vocês conseguem ver como ele dá uma balançada ali com o peito, fica meio estranho. Tipo, escondeu o corte. E se tiver uma legenda aí embaixo, algum detalhezinho, alguma coisa para distrair, a pessoa não vai perceber. Inclusive, eu acho que talvez se a gente ver aqui um vídeo mais complexo, mais completo, eu vou dar um trecho maior, provavelmente vai ficar imperceptível.
Eu vou renderizar um trecho em Alt maior. É um pouco estranho, porque ficou um pouco acelerado, mas esconde muito bem o corte. Aí, claro, vocês podem ficar testando variações de tamanho desse Morph Cut, colocar tamanho maior, menor. Eu testei aqui com 25 frames, foi o que eu achei que ficou mais agradável. No outro caso ficou com 20 frames, no outro corte. Mas aí vocês brincam no vídeo de vocês e testam várias variações de frames até encontrar o trecho perfeito. Vai ter outros vídeos mais pra frente que a gente vai analisar ainda outras ferramentas novas e eu encontro vocês lá. Até breve!